Oi, gente, vocês estão no canal Coisas de Indaiá e eu, claro, sou a Indaiá. Então, eu vou tentar explicar pra vocês um pouquinho sobre a lei da indução de Faraday. Como funciona, como esse parça fez. Gente, ele foi um dos caras que inventou a nomenclatura cátion, prótons, elétrons e entre outros. Que ouvimos diariamente na escola. Ou você já ouviu em algum lugar. Então, bom, bora ver como fazer. E depois eu volto pra explicar pra vocês e pro professor William aí que vai ver e vai me dar uma nota boa, que eu sei ou talvez não. Mas tentar já é um começo. Eu não sou expert em física. Gente, física? É sério. Entre todas as matérias, a matéria que eu vou mais pior é física. Mas enfim, não vamos comentar. Porque, sério, eu sou uma pessoa que não. Meio difícil do raciocínio aqui. Tem que ver esse negócio umas 1000 vezes pra entender. Porque é muito complexo. Não que eu seja burra. Talvez eu seja menos inteligente, que eu tenha menos conhecimento que os outros. Mas não que eu sou burra. Você já deve ter visto um vídeo anterior meu que eu falei que ninguém é burro. Um tem mais conhecimento que o outro e o outro tem menos conhecimento. E você vai adquirindo conhecimento ao decorrer da sua vida. Enfim, eu não sou muito boa, eu não tenho muito conhecimento na física, mas eu acho tão interessante como funcionam as coisas, como funciona, sabe? E fazer experimento é mais legal ainda, porque você não só vê, ouve, você faz na prática. Isso é o mais legal dos experimentos. Eu gostei de fazer, mesmo sendo difícil, meio que impossível, porque eu demorei muito tempo pra fazer com a minha colega. Praticamente ficamos 5, 6 horas só pra fazer esse experimento, porque teve que descascar fio. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então, vem ver o vídeo, que ficou bem legal. Então, espero que vocês tenham gostado e já eu volto pra explicar o que é a lei de Faraday, quem é o Mitchell Faraday, o que ele fez, onde ele nasceu. E não é aqueles paranoia de sempre que tem que explicar pra vocês terem pelo menos a base. De todas da minha classe, foi a mais difícil, sinceramente. Os trabalhos das outras pessoas de outros grupos eram tipo: você usa uma garrafa, você usa água, você usa um pote de maionese, você usa fio, mas você pode usar então laser. Não, você pode usar papel alumínio. O meu teve, gente, que coisa louca. Primeira vez que eu fiz, não deu certo. A segunda vez, deu certo! E, bom, não foi só eu, porque teve 2 grupos que fez a lei da indução de Faraday. Eu e o grupo da Gabi. O da Gabi também a primeira vez não deu certo. E a segunda deu certo, mas não acendeu a luzinha. No meu, acendeu a luzinha bem pouquinho, mas acendeu. O que importa. Então, come on! Bom, galera, eu tô utilizando aí um papel, um rolo, na verdade, de papel alumínio. Ou pode utilizar também um rolo de papel higiênico, mas eu prefiro de alumínio que é mais resistente. E aí, você vai precisar de uma tesoura, né? Ou então você vai precisar de uma serrinha, que vai te ajudar muito melhor que a tesoura. Ou então, um estilete, que também ajuda. Mas a serrinha é sempre melhor. Mas se você estiver sozinho, use a tesoura. Ok? Bom, galera, eu tive um probleminha na hora da edição. E aí eu perdi algumas partes de vídeos que é uma porcaria. Mas eu vou explicar pra vocês. Depois que você pegou aquele rolo e a tesoura, você simplesmente vai pegar e vai optar pelo qual você preferir para cortar. Se você tem um amigo ou alguém de adulto, peça para te ajudar com o estilete ou com a serrinha, que vai ajudar muito mais rápido, vai facilitar o serviço. Então eu simplesmente medi 4 dedos meus naquele rolinho e cortei em seguida. Depois que eu cortei, eu peguei e aí eu fui e peguei um fio. O fio, ele tem que ser de cobre, ele tem que ter pelo menos 8 metros para você conseguir fazer o seu solenoide. Então, por dentro do fio, peça fio de cobre, fio esmaltado de cobre, ok? E aí que você pegou seu fio, você vai começar
a simplesmente desencapá-lo. Essa é uma das partes que mais me irritou. Sério, me irritou muito. Porque eu não tenho paciência para esses negócios de ficar tirando de pouquinho em pouquinho e tal. E aí você tira o seu fio de cobre de lá de dentro. Com muito cuidado, porque esses fios são muito fáceis de quebrar. E se quebrar, esquece. Você vai ter que começar tudo de novo. E aí a gente esticou o fio de cobre de 8 metros e começou a destrançar o fio. Para você conseguir fazer isso, você precisa usar um fio dos 10 fios, das 10 fios, né? Fios de cobre que tá ali dentro. Sério, deu um trabalhão. A gente teve que desenrolar, demoramos mais ou menos 2 horas para só desenrolar 2 fios de cobre. E aí vocês estão vendo como é difícil. E tem que ter muita paciência, senão enia ou quebra. E aí, você pega o seu rolinho que você cortou, fita isolante, tesoura, e aí você vai pegar o fio de cobre. Ai, meu Deus do céu, isso demorou bastante. A gente pegou o rolinho e a tesoura, a gente pegou um pedaço de fita isolante e nós cortamos e grudamos o nosso fio de cobre. Tem que pelo menos ter uns 4 dedos de espaço para você ligar no final a luzinha. Então a gente pegou mais ou menos isso tudo aí de fio para colocar por dentro. Foi meio difícil porque eu não sabia se colocava por dentro, se deixava fora, porque eu tinha medo dele desenrolar. Mas aí no final a gente deu o nosso jeito e deu tudo certo. A gente conseguiu colar ele e ele funcionou. Aí a gente começa a enrolá-lo certinho. Não pode ter espaço nenhum, absolutamente nenhum, entre os fios. Tem que estar super unidos, muito. Porque senão a corrente não vai passar ali, não vai ter como. Aí você vai enrolando e no final fica assim. Fica as 2 pontinhas para você poder uni-las. Aí você pega as pontinhas. Eu colei aí para não soltar aqui. Eu tava com medo de soltar. Eu pego as 2 pontinhas de fio de cobre. Mostrando pra vocês as pontinhas. Não precisa lixar, nem nada disso, porque o povo acha que tem que lixar. Não tem que lixar. Nós pegamos simplesmente a nossa luzinha de LED normal. Que tem essas 2 pontinhas, porque a gente vai unir um fio em cada pontinha. Pra poder acender no final. Tô contando, tá estragando a história. Aí você pega um pedaço de fita isolante, tesoura, claro. E aí você vai simplesmente cortar um pedacinho depois. Você vai precisar de imã, né? Porque é muito importante. E o nosso solenoide. Pegamos o solenoide. E aí a gente pega a nossa luzinha de LED. E começamos em uma ponta com um pedacinho do arame ali, ó. Tem que tomar muito cuidado que isso aí fura, sério, machuca muito. Você vai começar a enrolar esse fio de cobre com muito cuidado para não quebrar. Foi meio difícil ali colocar. Você vai enrolando, 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 até onde você achar que tá bom. Aí você fala, tá bom, né? Aí nesse momento eu furei o dedo na hora de fazer isso aí. Nossa, gente, sangrou, mas ok. Aí depois eu fiz isso do outro lado e isolei com fita isolante, né? E aí, olha só, funcionou, cara. E você tem que passar entre o solenoide o imã. E é isso, funcionou, fiquei tão feliz. E bom, quem será que descobriu? Bom, vamos lá. Eu vou falar bem do básico, eu não vou contar. Ele fez faculdade disso, ele fez mestrado disso, ele casou, ele teve filho. Eu vou falar o básico, centrado, objetivamente, quando ele começou a estudar mais ou menos isso, quando ele descobriu qual foi o interesse dele. Bom, quem é ele? O nome dele é Michel Faraday, já vem aí a homenagem a essa lei, esse experimento, esse descobrimento dele. Michel Faraday foi um físico e um químico inglês que teve a grande contribuição na eletroquímica. Foi responsável por elétrons, cátions, ânions, etc, 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 não precisamos citar.
Vamos no foco. Que esse vídeo já deve estar muito, muito grande mesmo. A maioria dos estudos de Faraday foi relacionado à eletrólise. Acho que é assim que se pronuncia. Eu acho. Espero que esteja certo. Se eu não estiver, eu pergunto pro meu professor. Meu professor está assistindo. Ele me disse se está certo. Por favor, professor, poderia me dizer se está certo ou errado. Porque se estiver errado, eu coloco aqui ou eu edito de novo e coloco aqui para vocês certinho. Foi em eletrólise, mas não foi a área que ele realmente deu certo, que decolou. A área que realmente ele decolou foi em eletricidade e campo magnético. Aí ele decolou, pá. Ele foi com tudo, chegou arrasando. Foi onde ele recebeu diversos prêmios e descobriu aí a lei de indução de Faraday. Daí já vem a homenagem que eu já disse, né? Faraday, lei de Faraday, homenagem para ele foi uma das primeiras pessoas a estudar a intra-relação entre magnetidade. Joia. Nossa, gente. Magnetismo e eletricidade. E aí ele começou essa inter-relação entre magnetismo e eletricidade. Será que combina? Cara, deu muito certo. Daí surgiu a lei da indução de Faraday. Ó, eu vou tentar explicar mais ou menos o conceito dessa lei da indução de Faraday. Vou explicar com o solenoide e com o ímã. Bom, isso é um solenoide, isso aqui é o ímã. Bom, vamos lá. Vou tentar explicar mesmo, gente, porque assim, eu pesquisei, não tem muita coisa. Eu aprendi lá na escola, eu vou explicar com o que eu aprendi com o meu professor, bem do básico do básico. Se eu ficar falando, é a fórmula tal, tem como fazer isso, aquilo, vai ficar uma coisa muito, né, não muito legal. Bom, é muito grande, né, e muita gente talvez não entenda. O mais básico possível para vocês entenderem. Bom, quando nós temos o solenoide e o ímã em repouso, não há nenhum tipo de força força magnética entre o ímã e a solenoide. Já se nós aproximarmos o ímã do solenoide, né, que nem vocês viram, tá sem a luzinha, já expliquei, né? Quando nós aproximamos, ocorre uma indução de linhas magnéticas, imaginária, claro, porque isso é impossível de ver aos olhos, né? Então, quando nós aproximamos a esse tipo de feixe de linha magnética, que nós não vemos no caso, acontecendo dentro do solenoide. Então, se nós cada vez mais perto e mais constante, quando nós aproximamos o ímã da espira, acontece o quê? Ele acaba reagindo e acontece uma corrente elétrica. Então, quanto mais perto e quanto mais constante o movimento, mais corrente elétrica ocorrerá nessa espira. Por exemplo, nós podemos simplificar assim. Quando nós temos o ímã, no ímã ele vai vir com um feixe imaginário, óbvio que não tem como nós vermos. Quanto mais perto, vai tipo aparecer uma linha de indução magnética. Claro que nós não vemos. Mas vai acontecer. Quanto mais perto e constante, mais linhas de induções magnéticas vão aparecer. Quanto mais longe, menos linhas de indução magnética vão ter. Perto, constantes, linhas de indução magnéticas maiores. Longe, menos linhas de indução magnéticas. Então, quando ocorre esse movimento muito rápido e constante e perto do solenoide e tem a luzinha, vai acontecer aquilo que você viu anteriormente. Vai aparecer uma luzinha, depende do que você colocar, mas se você colocar a lâmpadazinha de LED que eu coloquei, vai aparecer, vai acender rapidinho, super rápido. Quanto mais rápido, mais ele vai aparecer. Agora eu vou ler aqui o que eu peguei na apostila. Isso que eu falei agora foram com as minhas palavras explicadas, meio afobada, meio assim, mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso não, isso é. Então, vou ler aqui. Ao aproximar o ímã da espira, o número de linhas de indução magnética que atravessa aumenta e faz aparecer na espira uma corrente elétrica. Então, foi isso que eu acabei de dizer para vocês.
Então, o Faraday, ele criou, então, o conceito de fluxo magnético, que é a grandeza, que está relacionada com a variação de linha da indução magnética através de áreas de uma espira. Espira, ímã. Então, o fluxo magnético está relacionado a números de linhas de campo magnético que perfuram a área de espira. É basicamente o que eu disse para vocês. E aí, tem a unidade de fluxo em sistemas internacionais, que é o... eu não vou... melhor não explicar isso, porque isso talvez confundam vocês, porque isso me confundiu por um tempo. Eu fui, pesquisar mais. Aí sim, clareou minha cabeça. Então, enfim, é mais ou menos isso. E eu espero que meu professor de física tenha gostado. Willy, espero que vocês tenham gostado. Não foi fácil fazer essa experiência. Ele fez algumas perguntas para algumas pessoas em classe, então praticamente vou responder assim, mais ou menos o que eu lembro. Qual foi a maior dificuldade no experimento? Difícil se reunir, difícil fazer, difícil funcionar a luzinha, cara. É muito difícil. E você tem que ter uma velocidade constante com o ímã dentro do solenoide para acender a luz. Sério. Mas eu gostei muito, sério. Eu gostei muito porque eu achei bem divertido, sabe? É uma experiência... Eu prefiro, na real, sempre pôr na prática. Porque eu não sei se eu absorvo melhor. É claro que vendo na aula, tal, é legal. Mas sai daquela coisa monótona que a gente sempre tem todo dia, aula, sempre sentados na cadeiras. E aí quando a gente pega uma experiência ou algo diferente para fazer, é tipo desafiador, é divertido, é nervoso, te faz pensar. É uma coisa mais legal do que você ficar só prestando atenção na aula e às vezes você nem entende. E às vezes você entende quando você faz na prática. Eu não estou falando de exercícios, tá? Porque às vezes exercícios também não ajudam. Eu tenho sérios problemas com exercícios. É sério. Eu prefiro, por exemplo, em química, tem muitas coisas que dá pra gente fazer em prática em casa. Então, eu às vezes faço. Em física não tem muita coisa porque é meio difícil de encontrar algumas coisas. É sério, é mais fácil encontrar algumas coisas de química do que de física. Mas, enfim, eu prefiro sempre fazer a prática. Porque assim você vê como funciona, se é fácil, se é difícil, pra tirar suas conclusões do que o cara passou, sabe? Tipo, não foi fácil. Mas eu gostei, aprendi umas boas coisas que na aula eu realmente não fixou na minha mente. Por exemplo, o do fecho imaginário. Isso não tinha fixado na minha cabeça. E nem a fórmula. Mas eu não vou falar da fórmula. Enfim, esse foi o trabalho. Esse foi o vídeo. E eu espero fazer na próxima vez uma videoaula de história. Eu gosto de história. Eu tô pensando em fazer nas férias. Então, se você estiver interessado, não se esqueça de se inscrever aqui, de curtir o vídeo, de comentar. E comenta aqui pro meu professor falando o que você achou desse vídeo. Ou pra mim também, né? Porque tô aqui fazendo vídeo. E eu espero que você tenha gostado, professor. Sério, não foi fácil fazer, foi difícil. Eu fui falar com você, né? No dia da apresentação, tava, tipo, muito eufórica, muito desesperada, mas muito obrigada pela essa segunda chance, pela segunda oportunidade, agradeço de verdade. E é isso, então, um big beijo, galera, fiquem com o universo de unicórnios, e até a próxima. Tchau, tchau, pro, tchau, tchau, galera.